E agora nós vamos assistir a uma reportagem sobre áreas ocupadas irregularmente. Outro problema aqui na capital. Nas últimas semanas, 2 semanas foram tomadas por movimentos sociais. 25 áreas em Goiânia são ocupadas ilegalmente na capital. Os dados são da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura. São locais onde famílias vivem próximas a córregos, áreas de preservação ambiental ou ainda as redes de alta tensão, como nesse local no setor universitário. Nas proximidades da Marginal Botafogo, também tem famílias que vivem em casas improvisadas em área irregular. Na Rua 115, no setor sul, às margens da Marginal Botafogo, o conjunto de chácaras fica em uma área pública também. Essas áreas são invasões já consolidadas. Muitas aguardam decisão judicial há mais de 20 anos. Em todos os casos, as invasões de área pública, quem perde é sempre a cidade, é sempre o contribuinte, o cidadão da nossa cidade. Agora, existem também os graus. Existe aquela invasão criminosa, onde há uma orquestração para que ocupe a área pública, e aquela invasão que se dá de maneira equivocada. Atualmente, para não chegar em situações judiciais, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação está em negociação com os líderes de 2 áreas ocupadas. Além dessas áreas, a Prefeitura também se preocupa com a ocupação irregular de área pública, como, por exemplo, em calçadas. Muitos moradores não respeitam o tamanho mínimo que deve ser deixado para a passagem de pedestres, que é de 1,5 metro. Um dos exemplos é aqui no Parque das Laranjeiras. Isso também é uma irregularidade e que nós esperamos que haja uma conscientização do cidadão de que a calçada é para circulação, é para a acessibilidade e mobilidade de todos aqueles que moram naquele bairro. Maria Esther, são 2 situações complicadas, né? Qual o posicionamento do Conselho em relação à questão das calçadas e também em relação às ocupações irregulares que a gente tem aí? São 2 coisas. Sim. Essa questão da ocupação irregular, isso é um problema histórico, isso não é uma situação que ocorre agora, isso é um problema histórico. Isso, se você conversar com um historiador muito filosoficamente falando, isso é do nosso nascimento, né? Alguém invadiu esse território aqui na América do Sul e ocupou esse local. Então, na construção de cidades ou na formação de cidades, esse tipo de movimento ele sempre ocorre. É muito importante o gestor público, se ele tiver que estar na tomada da decisão do que fazer com relação a isso, é ele saber principalmente quem está vindo ocupar esse local, qual é essa motivação, se existe déficit, né, de habitação, se existe um bolsão de pobreza sendo criado por um problema social, se tem, como o entrevistado falou, uma organização querendo se aproveitar de algum momento e regularizar um loteamento em algum local da cidade. Então, antes de mais nada, esse diagnóstico precisa ser feito, porque esse é um movimento quase que, vamos dizer assim, comum em todas as cidades brasileiras. Solução para isso é aquela palavra mágica que a gente já conversou aqui, é o planejamento. Só que não tem como a gente esperar ou o gestor dizer assim, olha, eu vou deixar essa parte reservada na cidade para aqueles que querem vir. É impossível. Isso não existe, isso não tem jeito. Então, talvez faça parte de uma agenda, né, de uma política pública, você prever algum tipo de ação para acolher pessoas que estão sem moradia lá no campo ou que estão sem moradia nos seus locais de origem. O diagnóstico, saber por que elas estão vindo é o primeiro passo. Em relação às calçadas também é um problema. Isso. A calçada, ela é mais, inclusive, mais tranquila de você organizar. Já existe lei para calçada em Goiânia. A Prefeitura de Goiânia, eu não sei se já está publicado um decreto que obriga ou que deixa bem claro qual é o papel de cada um, qual é o papel do poder público, qual que é o papel do cidadão com relação à calçada. E isso passa por a gente ensinar as pessoas. Você nunca recebeu um manual dizendo assim, olha, você vai morar na cidade grande agora? Deixa eu te dar um manual de uso, deixa eu te explicar como é que funciona. Então, é uma tendência, o comerciante, ele vê que o passante está querendo tomar um guaraná na porta do estabelecimento. E aí eles fazem ele põe a mesa lá fora, ele não deixa a mesa dentro. É verdade, Maria Esther. Nossa, são muitos problemas que a gente tem aí na cidade.
E para construir uma cidade não Muito, é brincadeira. Administrar. Muito obrigada. Eu que agradeço estar de novo aqui ter me novamente chamado. conosco. Obrigada. Eu conversei agora com a Maria Esther de Souza, ela que é vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.